Queridos, nós estamos falando sobre quarentena. O pastor tem pregado, o pastor Fábio tem pregado, tem trazido reflexões sobre quarentena. A gente já falou sobre a quarentena de José, já falamos sobre a quarentena de Jesus, 40 dias no deserto, já falamos sobre a quarentena de Moisés, quando subiu no monte, já falamos sobre a quarentena de Maria, já falamos sobre a quarentena, quem mais, Débora, que a gente falou de quarentena? Um monte, já falamos sobre um monte de quarentena. E é interessante como a gente não percebe o quanto tem de quarentena na Bíblia. O quanto muitas e muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus, o próprio Jesus ficou de quarentena. O próprio Jesus ficou 40 dias no deserto em reflexão, em autoanálise, em um processo de transformação, de provação, de tentação. Então, nós começamos a entender que a quarentena é um processo normal nas nossas vidas. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre a quarentena do arrependimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre a quarentena de Jonas. Jonas também esteve num processo e explicou, falou e direcionou o povo para uma quarentena. Jonas foi uma pessoa diferenciada, que trouxe aí um propósito de trazer o povo para a quarentena. Em Isaías 55, verso 7, a palavra de Deus nos diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, para que se compadeça dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Em Jonas capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz, ele respondeu: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará, ele se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Deus havia trazido uma ordem para Jonas, havia falado para Jonas: vai até aquele local, fala da minha palavra para que aquele povo se converta. E Jonas, ele foi no sentido contrário, ele correu para o outro sentido. Então, nós vemos aí um ato de rebeldia, um ato em que Jonas, ele simplesmente se rebela contra o Senhor e vai para uma outra direção. E quantas vezes eu e você estamos fugindo de Deus e preferimos morrer a fazer a vontade de Deus? Quantas vezes eu e você preferimos dormir? O que a palavra de Deus diz aí no verso 3... Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade. É isso que a palavra de Deus diz: e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Não é verdade? Jonas fez justamente o contrário. Jonas, ele fez isso, ele rumou num caminho de abismo. E nós somos tentados muitas vezes a fazer isso. Muitas vezes nós somos tentados a nos dirigir a um caminho de náufragos, um caminho aonde os nossos barcos estão prestes a afundar, mas mesmo assim, nós insistimos neste caminho, nós insistimos na desgraça, nós insistimos na busca da morte e continuamos cegos. Olha o que diz no verso 5: todos os marinheiros ficaram com medo, e eles clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Olha que coisa louca, né? Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: olha, o que passa contigo? Está agarrado no sono, está preso no sono. Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim ele tenha piedade, ele se lembre de nós, para que a gente não morra. Então, o que aconteceu? O capitão chegou e falou: olha, se levanta. Jonas, ele realmente desceu, dormiu, e ele sabia tudo aquilo que estava acontecendo, ele sabia que existia um grande problema, ele sabia que o navio estava prestes a afundar.
E quantas vezes nós pecamos contra o Senhor, e muitas pessoas saem prejudicadas pelos nossos pecados, não é verdade? Muitas pessoas saem feridas pelos nossos pecados, e pelas consequências dos nossos pecados, e nós não enxergamos, não é? E quantas pessoas, jovens, têm saído sem máscara, têm saído sem se higienizar, rapazes e moças, mas não lembram que dentro dos seus lares tem pessoas que estão aí na zona de risco, e eles acabam contaminando os pais, os avós, outras pessoas que não têm a imunidade tão boa quanto eles têm na sua juventude. E quantos de nós pecamos e erramos, né? Nós temos visto, de geração após geração, as nossas igrejas se encherem de filhos da adolescência, aonde os nossos jovens abandonam o Senhor, abandonam a igreja, vão para o mundo, têm os filhos na sua adolescência, e muitas vezes quem paga o pecado dos filhos são os próprios pais, que têm que ajudá-los a cuidar dessa criança, porque é uma criança cuidando da outra. Então vem morar dentro da casa do pai e da mãe, é entregue um quartinho, é entregue um cômodo, faz parte do ambiente, já se junta mais 2, 3, 4 naquela família, e é muito difícil haver harmonia. Então os nossos pecados, eles não acometem somente as nossas vidas. Grande parte dos nossos pecados, eles têm uma interferência objetiva, direta, plena, na vida daqueles que nos circundam, daqueles que estão ao nosso redor. A mesma coisa é o adultério, é o divórcio. O adultério, ele não implica em uma ofensa somente contra o cônjuge, mas ele é uma ofensa contra os filhos, contra a família. Ele é uma ofensa contra Deus, ele é uma ofensa contra o adúltero. E ele traz grandes traumas e tragédias, ainda mais quando ocorre o divórcio. Jonas faz uma oração com tanta fé, com tanta certeza de que Deus é misericordioso. Lá no capítulo 2, verso 9, Jonas fala: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Existe uma ilustração onde certa vez um discípulo perguntou ao seu mestre: qual é o valor da verdade? O mestre então deu-lhe o seu anel, pediu que fosse numa loja para vender aquele anel. Falou: olha, vai lá numa loja trocar esse anel por uma moeda de prata. O discípulo voltou dizendo: olha, o máximo que me ofereceram foram algumas moedas de cobre. O mestre então pediu para que aquele jovem pegasse aquele anel e fosse a melhor joalheria da cidade. E ele voltou surpreso, porque aquele joalheiro, ele ofereceu 100 moedas de ouro. Este é o valor da verdade. A verdade tem valor somente para quem conhece. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta é a verdade. Deus tem um propósito e tem um plano para as nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero meditar com vocês, a primeira constatação que eu quero fazer é que muitas vezes Deus permite que existam 40 dias para o arrependimento. Olha o que diz no capítulo 3, verso 4. Diz o seguinte: diz que Jonas profetizou que no percorrer da cidade, no caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive realmente será subvertido. Em outras palavras, Jonas profetizou que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. E o povo se arrependeu e aquela sentença foi cancelada. Deus trouxe uma sentença para o povo de Nínive. Esta quarentena se relaciona com a vida e a conduta. Quando Deus estabelece Jonas no propósito de levar a palavra àquele povo, era para levar transformação de vida. E Deus, na sua imensa misericórdia, Deus dá tempo. Muita gente que está assistindo essa live, está prestando atenção nessa palavra,
Muitas pessoas têm pecado deliberadamente, têm pecado sem consequências. Muitas pessoas que talvez verão esta mensagem, têm os seus pecados ocultos, os seus pecados secretos, os seus pecados de estimação, e eles têm o hábito de fazê-los e nada acontece. Nada acontece. Ninguém pega. Ninguém sabe. São pecados ocultos, são pecados secretos. Mas a palavra de Deus diz que nada há encoberto que um dia não seja revelado. E a resposta para a sua pergunta, que a sua pergunta é, por que não é descoberto? A resposta é porque Deus é rico em misericórdia. E Ele te dá o período de quarentena para você fazer uma autoanálise, para você verificar a sua vida, para você verificar a sua conduta, para você verificar a sua integridade, para você verificar os seus pecados ocultos, os seus pecados secretos, se arrepender, consertar a sua vida, para que não exista destruição. E quando Deus nos permite passar por esta quarentena que nós estamos passando, esta quarentena é uma oportunidade maravilhosa, sensacional, espetacular, dada por Deus para revermos os nossos valores, para revermos os nossos conceitos, para revermos a nossa casa. Muitos eram escravos da sua rotina, eram escravos dos seus empregos, da sua escola, das suas atividades, do futebol, dos seus vícios. E hoje estão dentro das suas casas conhecendo a sua esposa. Tem muito marido que não conhecia a própria esposa. Tem muita esposa que não sabia realmente quem era o próprio marido. E tinham muitos pais que não conheciam seus próprios filhos. É por isso que existe hoje uma crise dentro dos lares. E cheio de vídeos nas redes sociais homenageando os professores. Aonde os pais dizem, não sei como os professores conseguem. E é um absurdo algo assim. Porque muitos descobriram que os seus filhos não têm educação, não têm respeito, não têm reverência, não têm amor. E é momento de consertar, é momento de consertar a sua família, é momento de consertar a sua casa, é momento de se consertar. Porque agora você está descobrindo quem está com você dentro da sua casa. Agora o seu marido descobriu quem é você, a sua esposa descobriu quem é você. E agora nós somos esses que muitas vezes passamos 24 horas dentro de casa, que nós não sabíamos quem era, hoje nós sabemos. E essa quarentena está servindo para uma coisa: Deus quer transformar a sua vida, Deus quer quebrantar a sua cerviz, a sua arrogância. Deus quer que você acerte a sua vida com Ele. Esta quarentena se relaciona com a conduta humana. É um período para reflexão. O caminho do homem, o seu caminho natural, aquele qual que ele corre, que ele anda, quando abandonado a si mesmo, é um caminho de morte. O seu caminho predileto se encontra no hedonismo, que é o prazer. Muitos têm vivido na busca do prazer, têm vivido uma vida somente em busca do prazer. Agora é momento em que nós devemos refletir como andam as nossas vidas com Deus. Não é momento para ficarmos o dia inteiro no Netflix, o dia inteiro no celular, o dia inteiro no YouTube. Conserta a sua casa. Estipula rotina, estipula horários. Faça um cronograma, qual horário de jogar videogame, qual horário de internet, qual horário de televisão. Ensine os seus filhos, eduque-os, porque a escola não educa, a escola é transmissora de conhecimento. A educação vem de casa, e a educação religiosa, mais do que nunca, vem de casa. Se os seus filhos não têm prazer em assistir essa live, é porque você não tem ensinado, você não tem educado. Como estão os seus filhos do seu lado agora nessa live? Eles estão aí ouvindo a live,
prestando atenção, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus para eles? Ou eles estão de cara feia do seu lado? Ou eles estão no quarto assistindo televisão, enquanto você está aí assistindo e prestando esse culto ao Senhor? Porque se eles estiverem no quarto, a educação religiosa que você tem dado está errada. Ou não tem existido. Essa quarentena é período de transformação, não é período de ficar em casa comendo, bebendo e dormindo. É período de análise, de reflexão. É período de quebrantamento. Se Deus nos deu, Ele tem um propósito, e o propósito é esse. Porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E essa pandemia que se alastrou está diante de nós, ela não veio por vontade de Deus, que Deus não tem vontade que seus filhos sofram, mas ela veio com permissão de Deus, para que nós possamos trabalhar as nossas vidas. Sabe o que é interessante? Jesus pôde passar uma quarentena, 40 dias no deserto. 50 graus durante o dia e de 0 a 10 graus durante a madrugada. Com os animais do deserto, sem comer, sem beber, e para concluir o seu período de quarentena ainda ser tentado pelo diabo, com mentiras gigantescas. Mas nós não podemos. E aquela quarentena de Jesus serviu para honrá-lo como filho de Deus. Essa quarentena que nós estamos passando, ela deve servir para nos honrar como filhos de Deus. Agora é momento de sermos selados por todos que estão ao nosso redor, pelos nossos filhos, pela nossa família, selados, não pela preguiça, mas pela devoção, independente se estamos em casa, se estamos no templo, aonde quer que estejamos, somos adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, independente se estarmos na igreja. E nós cremos que quando tudo isso passar, seremos os primeiros a estarmos prestando culto ao Senhor, honrando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém, igreja? Vocês estão acordados, estão prestando atenção? Ou estão cochilando aí? Ou largaram o celular para ver notícia? Olha lá, hein? Vamos prestar atenção na palavra de Deus. Esse sofá aí faz a gente cochilar. Cuidado, tá bom? E não toma muita Coca-Cola não, que faz mal. Sem Coca-Cola, ok? Amém. Não basta que ele admita que o caminho é errado. Não basta ficar triste. Não basta somente isso. Judas ficou triste. Judas admitiu que o caminho era errado. Mas Judas não foi tomado de arrependimento. O arrependimento, ele implica em abandonar o pecado e fazer a coisa certa. Judas simplesmente, tomado de remorso, deu cabo na própria vida. O remorso é maligno. O remorso é um sentimento egoísta. O remorso só vê o próprio problema, mas o arrependimento implica em quebrantamento, implica em olhar o outro, implica em entender o impacto que você tem causado na sua família. Qual impacto você tem causado na sua família? Esse período de pandemia é um período que deve ser colaborativo, onde todos devem se auxiliar mutuamente. É um período onde nós devemos cooperar com as tarefas domésticas. O marido está em casa, a esposa também e os filhos, tem que se dividir, tem que se fazer escala. Escala de almoço, escala de tarefas, escala de limpeza. É um período onde nós manifestamos o amor pelos entes da nossa família. O amor pelo próximo que está dentro do nosso lar. É muito fácil ficar de quarentena, de férias, e a sua mãe sobrecarregada de atividades. Filho, levanta, vai lavar o banheiro. Filha, levanta, vai lavar a louça. Vai passar uma vassoura, vai passar um pano. Se movimenta, ânimo, vamos lá. Não é férias, não. É quarentena, é período para análise, para reflexão. É período de transformação. É preciso deixar o pecado totalmente.
de imediato e para sempre. Isso é arrependimento. Era isso que o Senhor queria do povo de Nínive. Foi isso que o Senhor fez com que Jonas falasse. O pecado, na verdade, deve mudar. O pecador, na verdade, ele deve mudar a sua postura e o seu pensamento. Nós devemos abandonar o pecado. Em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Olha só, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, esse alcança misericórdia. Tem muita gente com as vidas atravancadas, travadas. Você já viu gente que não sai do lugar? A vida travada, não anda para lugar nenhum. Sabe por quê? Muitas vezes essas pessoas têm pecados encobertos, pecados escondidos, e não existe prosperidade em uma vida de pecado. A vontade de Deus é que a gente seja capaz de confessar e abandonar, para que a misericórdia do Senhor possa transbordar sobre as nossas vidas, e as nossas vidas possam ser abençoadas e prósperas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. O que o pastor Márcio pregou de manhã, trouxe no ensinamento da escola bíblica dominical, uma palavra muito boa de graças. Você é salvo. Isso não vem de você, é presente de Deus. É um presente. A salvação, ela é gratuita. É dada por Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas para isso é preciso que você abandone os seus pecados de estimação. Pediu-se a um soldado que definisse o arrependimento, e ele respondeu baseando numa experiência própria. Ele disse: Senhor, alto, atenção, meia volta, vou ver, marche. E isso foi tudo o que ele disse. O arrependimento é isso, é ter atenção, é dar meia volta, é volver e é marchar. Você estava indo num caminho errado, você deve fazer o contorno, deve se arrepender, você deve converter o seu caminho e voltar a caminhar no caminho certo. Quantas e quantas pessoas têm vivido uma vida cristã não autêntica, que não agrada ao Senhor, uma vida de pecado, uma vida de pecados encobertos, uma vida dentro da igreja de alcoolismo, de droga, de mentira. Certa vez fui visitar uma pessoa da igreja, quando eu cheguei, há muitos anos atrás, não dessa igreja de agora. E quando eu cheguei para fazer aquela visita, a mãe estava xingando o filho de um monte de palavrão. E na hora que ela viu o pastor na porta da casa dela, ela se assustou. Falou: pastor. E ela não tinha muito o que dizer. E eu também não tinha muito o que falar. E quantos de nós não temos vivido uma vida em cima do muro? Sem vida com Deus? Agora esse filho dela, não sei se ele ainda está no caminho do Senhor, foi há muitos anos, mas um filho que cresce com uma mãe firme na igreja religiosamente e ofendendo o filho com palavrões, esse filho, quando ele entra na adolescência, ele é o primeiro a ir embora da igreja. Queridos, sabe por que as nossas igrejas estão cheias de adultos e idosos, e a taxa de abandono dos nossos adolescentes é gigantesca? Porque os nossos adolescentes, quando eles chegam na idade do juízo, na idade do entendimento, na idade da percepção, e ele olha para a sua vida, que é pai e mãe, ele diz: eu não quero seguir o Deus que você segue, nem ter a vida que você tem. Você não é exemplo. Ele não fala isso, mas ele pensa. O Deus que você serve te deixou aí, ó, nessa situação. Sabe por quê? Porque eles olham os nossos exemplos. Nós devemos ser exemplos para os nossos filhos.
devemos ser exemplos. Os nossos adolescentes estão indo embora da igreja. As igrejas estão cada vez mais vazias de adolescentes, porque eles têm olhado para o pai e para a mãe e não têm visto espelho, não têm visto exemplo, não têm visto bênção de Deus, não têm visto prosperidade de Deus. E não precisa ser um gênio para entender que tem alguma coisa errada. E eles chegam a essa reflexão: tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, é tempo de consertar, para a gente não perder os adolescentes e os jovens que têm permanecido, ou a gente não perdê-los quando eles entrarem na adolescência. Martinho Lutero declara: não voltar a fazê-lo, ele se refere ao pecado, é o mais legítimo arrependimento. Você que está em pecado, não voltar a fazer esse pecado é o mais legítimo arrependimento. Segunda constatação, a quarentena ela nos leva para o perdão divino. No capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus nos diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho. É claro que isso é uma linguagem antropomórfica, é antropomorfismo, é uma linguagem de Deus, mas é uma linguagem humana para alcançar o nosso entendimento. Deus não se arrepende, ok? Deus fez aquilo porque sabia que o povo se arrependeria. Então, Deus trouxe aquela quarentena para que houvesse mudança, e houve mudança. O povo se arrependeu. Deus mandou Jonas porque sabia que aquele povo iria se arrepender. Se Deus está trazendo essa palavra para a sua vida hoje, é porque Deus sabe o que passa no seu coração, sabe o que você está passando nesse momento, o que você está pensando nesse momento, qual o pecado oculto que você está pensando nesse momento. Eu não preciso falar, mesmo que Deus me revelasse, eu não preciso falar qual é o pecado oculto que está dentro do seu coração, que está aí, você está trabalhando com ele, e ele está te incomodando, e você está pensando nesse instante: eu preciso abandonar esse pecado, porque Deus sabe, Deus me trouxe aqui, Deus mandou falar com você que está me ouvindo. E houve arrependimento. Então eu creio que haverá arrependimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí no Facebook para eu saber que você está acordado. Dá um glória a Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus de pentecostal. Que a igreja não é minha mesmo, eu estou na igreja do pastor Márcio. Então aqui hoje vai ser pentecostal. Oh, glória a Deus. Amém? Pastor Márcio já olhou feio, está querendo me expulsar. É brincadeira, não é pentecostal não. A gente é tradicional, batista, não é, pastor? Amém. Glórias ao Pai. Deus é um ser supremo e perdoador por essência. Ele tem uma preocupação amorosa por todas as pessoas. Quando Deus nos traz uma quarentena para reflexão, é para a gente refletir, é para a gente analisar, para nós nos arrependermos e nos consertarmos. A vontade de Deus para a sua vida é que exista quebrantamento, arrependimento. É que você não continue indo nesse caminho. Que esse caminho vai ser caminho de morte, caminho de tragédia. Caminho de destruição. E é o que o inimigo tem feito com muitas vidas. As nossas igrejas estão cheias de exemplos, de pessoas que optaram a busca dos caminhos de morte. Da intriga, da discórdia, da briga, da desavença, do sexo, do adultério. Quantas e quantas famílias não foram destruídas pelo adultério? Satanás colocou ali na mente, no coração. E a irmãzinha casada olhou para o irmãozinho. E ali começou a desgraça. E famílias foram destruídas. Em Isaías 43, 24, diz: tem perdoado a este povo desde a terra do Egito até agora. Né? O Senhor tem perdoado a este povo. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfazeste, mas
me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus, Ele é pronto para nos perdoar, amoroso. Querido, se converta o caminho onde você está indo. Que Deus tire da sua mente, do seu coração, esses propósitos que estão dentro do seu coração. Eu não sei quais são, Deus sabe. Talvez você esteja aí pensando em divorciar, pensando numa loucura. Talvez você esteja depressivo, desanimado. Deus conhece o seu coração e Deus quer abençoar a sua vida, confia nele. Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tem um mérito infinito do advogado imortal, que pode interceder por nós junto ao Senhor. O Senhor nos deixou o Espírito Santo sempre presente, para aplicar as provisões do Evangelho nas nossas vidas, para nos abençoar, para nos honrar, para nos fortalecer, para não permitir que a gente caia, que a gente fique caído e prostrado. O Senhor nos deu facilidade abundante, para que possamos nos livrar dos nossos pecados, por intermédio do Espírito Santo, decidindo nos arrependermos, decidindo converter os nossos caminhos. Basta pedir ao Senhor, basta se arrepender. O pecado perdoado por Deus é como uma pequena fagulha que caiu no meio do oceano. Olha o poder de Deus para perdoar o seu pecado. Enquanto você está aí amarrado, aprisionado pelo seu pecado, o seu pecado perdoado por Deus é como uma pequena fagulhinha no meio do oceano, não é nada, porque o Senhor está perto, está pronto para te abençoar, está pronto para te perdoar. A palavra de Deus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Thomas Fuller disse certa vez, Senhor, antes de cometer um pecado, ele me parece tão raso, que eu posso atravessá-lo com os meus pés secos. Olha o que disse Thomas Fuller. Antes de cometer um pecado, ele me parece tão raso, que eu posso atravessar ele com os meus pés secos. Isento de qualquer culpabilidade. É só um pecadinho. Mas depois que cometi esse pecado, ele me parece tão profundo que ele começa a me afogar. E assim é o pecado. Satanás apresenta ele como sutil, como leve, como fácil de passar. Mas um abismo chama o outro. E o vil tentador, o inimigo das nossas almas, ele é ardiloso. Ele é conhecedor da mente humana. E ele vai nos afogando no pecado. E quando nós percebemos, nós estamos afogados. E Thomas Fuller, ele diz, desse modo, estou sempre nas extremidades. Ou os meus pecados são tão pequenos que não precisam de qualquer arrependimento, ou tão grande que eu não consigo mais sair deles. E Thomas Fuller, ele ora ao Senhor e ele diz, Senhor, empresta-me o barco do seu santuário, na medida exata da dimensão dos meus pecados, das minhas ofensas, dos meus erros. Mas, ó Senhor, à medida em que me revela mais de minha miséria, revela também mais da tua misericórdia. Que Deus maravilhoso que nós temos. Que Deus perdoador que nós temos. Que Deus cheio de graça, de amor e de misericórdia que nós temos. Que nos presenteou, mesmo em meio às dificuldades. Eu sei que muitos que estão nos seus lares não têm condições para pagar Netflix, não têm condições para pagar TV a cabo, não estão ricos, comendo e bebendo, não. Estão como nós estamos, com dificuldades.
Mas se o Senhor permitiu que você passasse por esta quarentena, e que você estivesse em Nínive, Deus tem ensinamento para você. Mas esse ensinamento, essas lições, eu não sei, mas você o sabe. Pastor, eu também não sei. Prostra o joelho no chão, clama ao Senhor e fala: Senhor, mostra qual deve ser o arrependimento na minha quarentena. Porque Deus quer transformar a sua vida. Deus permitiu que você passasse por isso, porque Deus quer transformar a sua história. Deus não quer destruir a sua Nínive, mas Deus quer salvar. A palavra de Deus diz em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diz em João 3, 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, não é terá, é tem. O que, porém, desobedece o Filho, o que se rebela contra o Filho, não terá a vida eterna, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Estava a ira de Deus sobre Nínive, e a quarentena para se arrepender. E Nínive se arrependeu. E muitos têm decidido continuar com a ira de Deus sobre as suas vidas. E o meu desejo para você é arrependimento, transformação, bênção de Deus, prosperidade. João 10, 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Em Apocalipse 22, 12 e 14, tem versos que eu amo, que diz: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega. Do alfabeto português, eu sou o A e o Z. Não existe nenhuma palavra fora do A e do Z. O Senhor, Ele quer dizer: eu sou o Verbo que se tornou carne. Eu sou o vocabulário, eu sou a história, eu sou a essência da própria criação, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes, bem-aventurados, aqueles que lavam as suas vestes no sangue de Jesus, o Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, igreja? Amém? Amém. Queridos, eu gostaria de fazer um pedido para você, aí no seu lar, na sua casa. A sua casa é a igreja, a sua casa, aí é o templo, nós somos o corpo de Cristo. Eu gostaria de chamar você que pode, se você não pode, você irá permanecer sentado, mas se você pode, eu gostaria de convidá-lo, você que tem saúde, que não tem idade, que tem os joelhos bons, para que você se ajoelhasse aí na sua casa, ok? No seu sofá, como eu vou fazer aqui, para nós estarmos orando ao Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor possa revelar, para que o Senhor possa nos perdoar, para que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Eu vou pedir para você se ajoelhar aí no seu lar, para nós estarmos orando. Eu vou chamar o pastor Márcio também para estar aqui, para estarmos orando juntos, para estarmos clamando ao Senhor. Para que exista arrependimento, para que exista quebrantamento, para que exista transformação nas nossas vidas, para que o Senhor possa nos mostrar aonde têm sido os nossos erros e o que nós devemos corrigir. Aproveite essa oportunidade, o Senhor tem dado essa oportunidade para você hoje, Ele está te dando essa oportunidade agora, de você nesse instante,
revelar e confessar o seu pecado secreto que o Senhor conhece. E pedir perdão. Senhor, eu quero pedir perdão, eu estou arrependido, eu vou começar uma nova vida, eu vou tratar minha mulher melhor, eu vou tratar o meu marido melhor, eu vou tratar meus filhos melhor, eu estou em crise, eu estou estressado, eu estou em pânico, eu estou arrependido de tudo que eu tenho feito, e eu vou, a partir de agora, seguir um novo caminho, uma nova vida, um novo propósito. Eu vou deixar essa amante, eu vou deixar a pornografia, eu vou deixar a sexualidade, eu vou deixar a briga, eu vou deixar a discórdia, eu vou deixar tudo isso que tem me aprisionado. Eu vou deixar esse momento que eu estou em casa, de vício na cachaça, na cerveja. Tem muita gente preso em funk, dentro da igreja, ouvindo funk. Tem muita gente que está aproveitando essa quarentena e assistindo um monte de filme indecente. Muita gente aproveitando para ouvir músicas que não edificam, que tem afastado de Deus. Muita gente que dentro dessa quarentena, ao invés de aproximar os laços da família, tem afastado. Não é essa a vontade de Deus. Eu vou pedir para o pastor Márcio orar pela sua vida. Aí ajoelhado como você está, sabe por quê? Porque o joelho é sacrifício. Dói, não dói ficar de joelho? Dói, mas é sacrifício. É sinal de prostração, de arrependimento. É por isso que eu estou ajoelhado. É por isso que nós estamos ajoelhados, para demonstrar ao Senhor: Senhor, olha, está doendo. Porque eu não tenho o costume de ficar de joelho, está doendo. E quando você fica de joelho doendo, isso é sacrifício, isso é prostração, isso é entrega. Doendo é bom. Ora, pastor Márcio, ora pela vida de cada um que está assistindo essa live. Ó Deus, ó Senhor, juntamente com os meus irmãos que agora estão prostrados diante do Senhor, não sou nem digno de fazer esta humilde oração, pois também sou tentado, pois assim também sou pecador. E nesta hora, Deus, carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia, Deus. Deus, que em nome de Jesus, que assim como em Nínive, durante aqueles dias, durante aquela pregação, houve arrependimento. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, ajude-nos a enxergar, ó Pai, o caminho do erro. Não nos deixe cego, ó Deus, não nos deixe, ó Pai, de ouvidos, coração endurecido. Conforme diz Efésios, se hoje ouvir a sua voz, que os nossos corações não se endureçam, Deus. Que nesta hora o nosso coração, ó Deus, se quebrante no Senhor. Ó Deus, não nos deixe cego, não nos deixe com o coração endurecido. Como aquele rapaz que eu conversei há pouco tempo, que diante do adultério reconhecia o seu erro, mas não queria abandoná-lo. Não nos deixe cegos, Senhor, não nos deixe endurecidos. Deus, que em nome de Jesus, que diante desse pecado, que sabemos que é errado, que nós não viemos achar que podemos passar por cima dele sem nos molhar, sem nos sujar, sem nos afogarmos. Ó Deus, que em nome de Jesus, salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Pai. Tira-nos do lamaçal do pecado, ó Deus, tira, Senhor, limpa a tua igreja, limpa o teu povo, limpa as suas ovelhas, ó Pai. Nos dá uma oportunidade de acertarmos aonde erramos. Nos dá nova vida, Senhor, novo ânimo, nova esperança, que ao levantarmos, que ao sairmos desta prostração, possamos glorificar o nome de Jesus,
pois o nosso pecado foi pago no madeiro, e o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica e nos dá nova vida. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos conforta, que nos confronta, que nos liberta, que nos faz quebrantar, nos leva ao lugar que devemos estar, aos pés da cruz do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, limpa os teus servos, limpa as tuas servas. Ó Deus, que nós possamos viver uma semana vitoriosa sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a carne, sobre o mundo. E quando as tentações vierem, que o seu Santo Espírito nos fortalece para sermos mais que vitoriosos, em nome de Jesus. Amém.